Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas de determinantes. Agora a aula número 4, propriedades do determinante, parte 1. Vamos dividir em 4 partes. Nessa primeira parte veremos a propriedade P1, P2, P3 e P4. Antes de começar as propriedades, vamos retomar o que a gente já viu, em relação ao cálculo do determinante. Sabemos que o determinante é um número associado a uma determinada matriz, e começamos aí com uma matriz de ordem 1 por 1, sempre quadrada, as matrizes sempre quadradas, as definições das propriedades, todas as vezes que a gente define aqui, a gente vai ter que pensar, as matrizes são sempre quadradas. E aí, a matriz 1 por 1, o determinante dela é o próprio elemento. Para a matriz 2 por 2, a gente multiplica os elementos da diagonal principal, multiplicaremos os elementos da diagonal secundária, esses a gente troca o sinal do resultado, a gente soma os resultados. Para a matriz de ordem 3 por 3, a gente copia a primeira coluna, copia a segunda coluna, que é a regra de Sarri. A gente multiplica os elementos da diagonal principal e as suas paralelas, os elementos que estão vinculados aí às paralelas. Depois faremos com a diagonal secundária e as paralelas, só que nessa a gente troca o sinal e a gente soma todos esses resultados. Para a matriz de ordem 4, a gente tem uma expressão geral, uma definição geral que eu pretendo abordar no final do curso. No meu entendimento, ela não é importante para você resolver os exercícios de determinante. Por quê? Porque quando chega agora em 4 por 4, o teorema de Laplace é muito bem-vindo. E é muito tranquilo, porque você reduz a matriz para 3 por 3, com os cofatores, e aí você aplica a regra de Sarri. Agora, para a matriz 5 por 5, 6 por 6, 7 por 7, a gente ainda vai ver a regra de Chió, que vai também nos ajudar a resolver esses determinantes. Por quê? Porque a regra de Chió, a gente vai observar que a gente vai diminuindo a ordem da matriz. Por exemplo, um determinante de ordem 7, a gente consegue, com as operações elementares, diminuir para 6 por 6, fazendo novamente as propriedades lá que a gente vai ter operatórias algebricamente, a gente reduz para 5 por 5 e assim para 4 por 4, depois 3 por 3, resolve por Sarri, ok? Mas então, para que servem as propriedades? As propriedades são mais rápidas, a gente identifica alguma propriedade num determinante, o cálculo é bem mais rápido. E alguns exercícios cobram propriedades, ok? Mas com certeza, no final do curso, numa forma de abordagem de aprofundamento, a gente vai definir o determinante de ordem geral, n por n, só que através das permutações. Trocando as posições das ordens dos elementos, de uma forma que a gente busca aí a quantidade de permutações já definido, que nós vamos definir através dos sinais, positivos ou negativos. Vamos deixar isso para uma próxima oportunidade. Sem mais delongas, vamos à propriedade P1, fileira nula. Quando a gente diz fileira nula, a gente quer dizer ou linha com todos os elementos iguais a zero, ou coluna com todos os elementos iguais a zero. Numa matriz quadrada qualquer, se tivermos uma fileira de zeros, então o seu determinante será também zero. Pegamos aqui dois exemplos, matriz A 2 por 2, matriz B 4 por 4, poderia ser 5 por 5, 6 por 6, 7 por 7, 3 por 3. A ideia aqui vai ser a seguinte, nesse primeiro exemplo da matriz A, temos aqui a segunda coluna, os elementos iguais a zero, todos os elementos, não tem que ser todos. Para a matriz B, nós vamos também observar que temos aqui a terceira linha, todos os elementos iguais a zero. É fácil justificar essa situação pelo teorema de Laplace. Basta a gente escolher uma fila, no caso aqui, escolheremos a segunda coluna e vamos aplicar o teorema. É cada elemento vezes o seu cofator, mas eu não preciso do cofator aqui, porque é zero vezes o cofator, vai dar zero, vezes o cofator do elemento, esse elemento, que está na primeira linha, segunda coluna. Mais zero vezes o seu cofator correspondente, vai dar zero. Então, esse determinante é zero. A gente pode até fazer, pela regra básica que a gente aprendeu, que o determinante desta matriz A pode ser feito utilizando o produto da diagonal principal e o produto da diagonal secundária trocando o sinal. Então veja, de forma genérica, coloquei aqui A e B. Só que aqui temos 0 e 0. Então a gente multiplica os elementos da diagonal principal e depois
multiplicaremos os elementos da diagonal secundária. Com o seguinte cuidado. Os da diagonal principal, eu vou manter o sinal. Mas como é zero, tanto faz. Ou zero ou menos zero dá na mesma. Já os da diagonal secundária, eu multiplico e mudo o sinal. Como é zero também, não vai fazer diferença. E aí o nosso resultado vai ser zero. Tá aí o determinante da matriz A. E a gente já tinha pensado aí através do teorema de Laplace, mas agora a gente organizou com a regrinha básica. Para B, a ideia vai ser a mesma do teorema de Laplace, né? Eu vou pegar aqui que o determinante da matriz B vai ser zero vezes o cofator associado aqui à terceira linha, primeira coluna, mais o segundo elemento, que eu escolhi a terceira linha para usar o teorema de Laplace, vezes o cofator, terceira linha, segunda coluna. Então note que esses zeros aqui vai fazer com que todo o determinante seja zero. Zero vezes o cofator, quarta linha, terceira linha, terceira coluna. E finalmente o último elemento, zero, vezes o cofator terceira linha, quarta coluna. Então note aqui 0, mais 0, mais 0, mais 0. Então o determinante da matriz B é nulo. Então isso justifica pelo próprio teorema de Laplace. Ok? Se eu tenho, por exemplo, uma matriz C, 5 por 5, onde, por exemplo, a quarta coluna, todos os elementos sendo iguais a zero, você já vai direto, sem perder muito tempo. O determinante vai ser zero por conta do teorema de Laplace. Tranquilo? Então, primeira propriedade justificada, nós não estamos demonstrando, e sim justificando através de exemplos, mas com ideias bem importantes aí para justificar essas propriedades. Segunda propriedade, P2, diz o seguinte: multiplicação de uma fila, quando eu digo fila, linha ou coluna, por uma constante. Se multiplicarmos uma fileira, linha ou coluna, de uma matriz sempre quadrada, né, a gente vai começar a evitar escrever quadrada, mas a gente já sabe que para determinantes sempre matrizes quadradas. Por um número real K, o determinante da nova matriz será multiplicado também por K. E muito cuidado nessa propriedade, porque aqui é somente uma linha ou coluna, uma fila. Não pode ser a matriz como um todo. Vamos ao exemplo que a gente tem aqui. O K sendo 3 e a matriz A uma matriz 2 por 2. Né? E a gente vai, por exemplo, vamos escolher essa primeira coluna. Essa primeira coluna eu vou multiplicar por 3. Então eu vou gerar uma outra matriz, vamos chamá-la de B, onde esses elementos da segunda coluna eu vou manter, mas eu vou multiplicar por 3 somente a primeira coluna. 3 vezes 1, 3, e 3 vezes menos 1, menos 3. Estou dizendo que toda vez que a gente multiplicar uma coluna ou uma linha por um determinado valor K, o determinante dessa nova matriz também será multiplicado por K. É isso que está dizendo a propriedade P2. Nós vamos estender essa propriedade P2 na próxima tela, mas aí a gente vai multiplicar a matriz toda. Muito bem. Então, como calcular o determinante da matriz A? Né? Sendo ela uma matriz 2 por 2, então fica fácil a gente organizar pela regra básica, 1, 2, menos 1 e 3. Vamos multiplicar os elementos da diagonal principal, depois os elementos da diagonal secundária, só que, cuidado, trocaremos o sinal da diagonal secundária. 3 vezes 1, 3. E agora, 2 vezes menos 1 dá menos 2, trocando o sinal, mais 2. O resultado, portanto, é 5. Então, esse é o resultado do determinante da matriz A. Para a matriz B, cuidado, a matriz B não é 3 vezes a A. É só uma coluna que foi multiplicada. Eu escolhi essa coluna. Poderia escolher a segunda linha, poderia escolher a segunda coluna, poderia escolher a primeira linha. É uma fila, podendo ser linha ou coluna.
Vamos calcular agora o determinante da matriz D. Vejam, só pelo fato da gente enunciar a propriedade, a gente vai notar que esse determinante tem que ser 3 vezes 5. Tem que resultar em 15. Então vamos certificar dessa situação. Então, os elementos serão 3, 2, menos 3 e 3. Vamos multiplicar os elementos da diagonal principal e, posteriormente, os elementos da diagonal secundária. Para os elementos da diagonal principal, teremos 3 vezes 3, 9. Para os elementos da diagonal secundária, como é 2 por 2, a regra básica, menos 6. Troca o sinal, mais 6. O resultado, de fato, deu 15, o que confirma a nossa propriedade. Teria que ser, de fato, 3 vezes maior que o determinante da matriz A, pelo fato de eu ter multiplicado uma fila por 3. Ok? Muito bem. Só que a extensão dessa propriedade, que é a propriedade 2, com a multiplicação de toda a matriz, a gente pode pensar que eu estou multiplicando a primeira linha, a segunda linha, a terceira linha, sempre por uma constante. Então, quando eu multiplicar a matriz, novamente quadrada, por uma constante real, a gente vai obter essa expressão. Vamos definir a seguinte situação. Determinante de K vezes A, esse K é um número real, estou estendendo a propriedade P2, é o K elevado a N, onde esse N vai ser a ordem da matriz. E por que que isso acontece? Vamos pegar primeiramente um exemplo, depois a gente justifica essa propriedade. Então, K vezes A vai ser K elevado a N vezes o determinante de A. Olha só, a matriz A, ela tem os elementos 1, 2, 0, menos 1, 3, 1, 2, 0 e 1. Vamos calcular o determinante dessa matriz A. O determinante dessa matriz A será, pela regra de Sarri, eu vou copiar a primeira coluna e a segunda coluna. Então, 1, menos 1 e 2, 2, 3 e 0, 0, 1 e 1. Então, vou copiar a primeira coluna, 1, menos 1 e 2. Vou copiar a segunda coluna, 2, 3 e 0. Então, de acordo com a propriedade, né, com a regra de Sarri, vou pegar a diagonal principal, multiplicar os elementos. Aqui as paralelas, a mesma ideia. Para a diagonal secundária, pegaremos essa e essa. Então, o cálculo será 1 vezes 3 vezes 1, 3. 2 vezes 1 vezes 2, 2 vezes 2, 4. 0 vezes menos 1, aqui eu coloco 0. Para a diagonal secundária, 0, aí eu posso colocar menos 0. Novamente, 1 vezes 1 vezes 0, menos 0. 2 vezes 1, 2 vezes menos 1, menos 2. Só que eu tenho que trocar o sinal para mais 2. E aí, 3 com mais 4, 7. 7 com mais 2, 9. Esse é o resultado do determinante da matriz A. Então, antes de calcularmos a matriz 2 vezes A, a gente já vai pensar o seguinte, que o determinante da matriz 2 vezes A, nós nem precisamos calcular. Vai ser 2, que é o valor do K, vamos organizar aqui, 2, que é o valor do K, e como a matriz é 3 por 3, o N é a ordem da matriz. Então, N é a ordem da matriz, vai ficar 2 elevado à terceira. E por que 2 é terceira? Porque eu estou multiplicando, lembrando a propriedade P2, multiplicando a primeira linha por 2, a segunda linha também por 2 e a terceira linha por 2. Poderíamos pensar que também seria por 2 multiplicado a primeira coluna, segunda coluna e terceira coluna. Eu estou fazendo esse produto em 3 operações, então é 2 vezes 2 vezes 2, de acordo com a propriedade anterior. Então essa é uma extensão da propriedade anterior. Então ficaríamos com 2 elevado à terceira, devido à ordem. Se a ordem fosse 4, era 2 à quarta. Se a ordem fosse 5, seria 2 à quinta, porque eu estou multiplicando por toda a matriz. Então 2 à terceira, 8 vezes
o determinante da matriz A. Então a gente vai calcular o determinante dessa matriz 2A, vai ser 2 à terceira, 8 vezes 9, 72. Então vamos certificar se de fato é 72. Vou pegar aqui 2 vezes A e vou primeiro montar a matriz. É o dobro aqui, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 0, 0, menos 2, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4, 2 vezes nada, nada, 2 vezes 1, 2. Então, agora nós estamos nas condições de calcular o determinante dessa matriz 2 vezes A. E o resultado, esperamos que seja 72. Muito bem. Começando pela primeira linha. 2, 4, 0, menos 2, 6 e 2, 4, 0 e 2. Vamos copiar a primeira coluna, regra de Sarri, 2, menos 2 e 4. Segunda coluna, 4, 6 e 0. Então vamos multiplicar os elementos da diagonal principal e os seus correspondentes aqui que estão paralelos. Vamos fazer o mesmo com a diagonal secundária, aqui, aqui e aqui. Muito cuidado para não pegar elementos diferentes. O diagonal principal, 2 vezes 6, 12, vezes 2, 24. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 4, 32. Aqui 0, então mais 0. Como não temos espaço, vamos continuar embaixo. Diagonal secundária 0, então menos 0, dá na mesma. 2 vezes 2 vezes 0, está 0, menos 0. 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16, só que tem esse menos, então menos 16. Trocando o sinal, mais 16. E aí, veja, 16 com 24, por conta do 4 e do 6, facilita nosso cálculo aritmético, vai dar 40. 40 mais 32, de fato, o que a gente gostaria que resultasse. 72 é o determinante da matriz 2 vezes A. Então, para aproveitar essa ideia, aqui, o determinante da matriz 2 vezes A, que é o 72, é 2, sempre esse K, elevado à terceira aqui por conta da ordem, sempre não, por conta desse exemplo 3, vezes determinante de A. Por isso que o determinante de A a gente calculou como sendo 9, 2 à terceira é 8, e 8 vezes 9, 72. Aqui a gente justificou fazendo o cálculo, mas nós não precisaríamos fazer esse cálculo. Fiz por conta dessa exibição. Mas quando a gente abordar questões que envolvam essas propriedades, basta você ir direto. Se você sabe esse determinante e sabe que você quer o determinante da matriz 2 vezes A, você já vai direto nessa situação. Tranquilo? Muito bem. As outras duas propriedades são mais rápidas e bem tranquilas de visualização. Veja, a da transposta, da matriz transposta. Se A é matriz quadrada, estamos aqui evitando colocar, mas porque a gente já sabe da definição que sempre para calcular determinantes, as matrizes terão que ser quadradas. Matriz de ordem n e AT, que vai ser a nossa transposta, sua transposta. Então, o determinante da matriz A vai ser sempre igual ao determinante da transposta. Seja ela 2 por 2, 3 por 3, 10 por 10, enfim. Veja só, vamos calcular o determinante da matriz A. O determinante da matriz A 2 por 2 é bem simples. Basta a gente colocar aí os seus elementos entre barras. Vamos multiplicar os elementos da diagonal principal, depois os elementos da diagonal secundária, trocando o sinal. Veja só, eu tenho aqui 1 vezes 5, 5. 2 vezes 3 dá menos 6. Só que troca para mais 6. Vamos fazer aqui da forma que a gente está sempre organizando, de vermelho, por conta da seta. Menos 6
mais 6. E o resultado desse determinante é igual a 11. Então, já achamos o determinante da matriz A. Será que o determinante da transposta também será 11? Pela propriedade, tem que ser 11. Então, primeira coisa a fazer é calcular a matriz transposta. A transposta é você trocar linhas por coluna. Então, estou em matriz. Quando eu passar para determinante, entre barras. Lembrando que matriz pode ser também entre colchete, ou parênteses ou colchete. Matriz, determinante entre barras. Então, eu vou pegar a transposta. A primeira linha 1, 2, eu vou transformar em primeira coluna. A segunda linha, menos 3 e 5, eu vou transformar em segunda coluna. Então, agora, o cálculo do determinante desta matriz transposta tem que ser o mesmo resultado aqui, 11. Vamos certificar 1 menos 3, 2 e 5. Note que essa matriz transposta não é a própria matriz A, é a transposta da matriz A. Como ela é 2 por 2, a gente pode aplicar essa propriedade bem simples. Multiplico a diagonal, os elementos da diagonal principal, depois os elementos da diagonal secundária, trocando o seu sinal. 1 vezes 5, 5. E foi exatamente a mesma ideia anterior. 2 vezes menos 3 dá menos 6, mais 6. O resultado é, de fato, 11. Se você quiser aumentar a sua situação aí, desenvolvendo outros exercícios, né, você pega uma matriz 3 por 3, calcule pela regra de Sarri o determinante dela, ache a transposta, calcule o determinante da transposta. Você vai notar que o resultado é exatamente o mesmo. Então, aqui não estamos demonstrando, e sim justificando a propriedade. Você pode pegar qualquer exemplo de matriz. Mas é interessante a gente pegar 2 por 2, que facilita os nossos cálculos. 3 por 3 vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas você pode justificar com uma matriz de ordem 3. Ok? E para finalizar, a propriedade P4, troca de filas paralelas. Quando eu digo filas, ou é linha ou colunas. Seja A uma matriz quadrada de ordem n maior ou igual a 2. Se trocarmos de posições duas filas paralelas, obteremos uma nova matriz A', tal que o determinante dessa linha não vai ser o próprio determinante da A, vai ter o sinal trocado do determinante da A. Pelo simples fato da gente trocar essas posições, isso vai ser muito importante quando entrarmos na regra de Chió, isso vai nos ajudar muito. Então, vamos pegar um exemplo da matriz A, e a matriz A', você pode pensar em trocar. Essa primeira linha fica sendo a primeira coluna, e essa primeira linha fica sendo a segunda linha, e a que é a segunda linha fica sendo a primeira coluna. Eu posso fazer essa troca aqui. Poderia fazer também a troca na coluna, tanto faz. Ou a primeira coluna viraria a segunda coluna e a segunda coluna viraria primeira coluna. Vamos optar aqui por trocar a coluna. Veja só, eu tenho aqui a matriz A e agora a linha nós vamos trocar. Vou usar essa situação. Então, não vou usar a troca das linhas, vou trocar as colunas, porque eu estou dizendo troca de filas. Qualquer uma das duas vai ser suficiente aqui. Então, 5 e menos 3 vai virar a primeira coluna, e 2 e 4, que era a primeira coluna, vira a segunda coluna. O determinante dessa matriz vai ter o sinal contrário ao determinante dessa, pelo fato dessa troca. Então, vamos certificar através do exemplo. Então, temos aqui os dois determinantes. E vamos ter aqui 2, 5, 4, menos 3, para a matriz A. Para a matriz A', 5, 2, menos 3 e 4. Muito bem. 2 vezes menos 3, e depois mudaremos para a diagonal secundária. Aproveitando aqui
E já estamos nessa condição. Vamos organizar dessa forma. Então, começamos pelo determinante da matriz A. 2 menos 3, menos 6. 5 vezes 4 é 20, mas vai ficar menos 20. Resultado, menos 26. Está aí, portanto, o determinante da matriz A. Qual será o determinante da matriz A'? Pela nossa propriedade, tem que ser mais 26. Vai ter que ser o sinal trocado dessa aqui. Então, vamos verificar se realmente é isso. 5 vezes 4, 20. E a diagonal secundária, menos 6, vamos trocar para mais 6. E o resultado, de fato, foi contrário ao da matriz A. O determinante de A' é menos o determinante de A, ou seja, menos 26, mais 26. Você pode também pegar uma matriz 3 por 3, calcular o determinante dessa matriz pela regra de Sarri, isso vai auxiliar aí nos seus estudos, e aí você escolhe uma linha, uma coluna, troque essas duas paralelas, ou seja, você pode trocar a primeira coluna com a terceira coluna, você pode trocar a segunda coluna com a terceira, você pode trocar a primeira com a segunda, você pode trocar também as linhas, você tem várias opções. Essa troca vai fazer com que o determinante resultante, quando você calcula da matriz que você trocou, vai ter o sinal contrário da matriz original. Tranquilo? Com isso a gente finaliza essa primeira aula, envolvendo a primeira parte, né, das propriedades do determinante. No nosso próximo encontro veremos a segunda parte com propriedades também bastante interessantes. E aí, até a quarta parte, a gente fecha todas essas propriedades. E aí entraremos na regra de Chió para fechar toda a parte teórica dos conceitos, né, estratégias, cálculos de determinante. Espero então ter contribuído. Um forte abraço a todos. Aguardo vocês num próximo encontro.